Nota do Fernando. O Fernando era para ter participado aí de algumas aulas, mas o Fernando ele tá em alguma aldeia aí, ilhado da vida, é? O que vocês acham? Então, o número 3, Ana Carla está aqui. O número 4, Ana Clara está aqui. O Riquelme, número 1, está aqui. O Iron, número 5, está. A Bruna Daniela está. A Camila Mariana, não vi. Cadê? Camila não está. Ah, tá ali a Camila. Kemele. A Fernanda Regina tá aí? Aqui não tá. Fernanda Regina. Que foi? Por que a Isabelle tá aqui? Isabelle, tu não tá nem aqui não. E por que tu tá aqui online? Aonde? Quem é que Eu tô tá aí aqui, online? professor. Quem? Eu? Quem é eu? Isabelle. Tu não é Isabelle? E quem sou eu, então? Não sei, minha irmã. Te dizer A tão rápido. Bela Isa. Eu, hein? Sei Bela não. Isa. A Bela Isa. É a Juros Cleia. Ah, então tu é Isadora. Ah, tu é a Kemily. Gente, olha, eu jurando que a Isabelle que tava aqui e tu que tava aí. Oh, meu Deus do céu. Loucura. Meu Deus. A Fernanda Regina, cadê? Tá aí? Tá não, né? Só tá a Trindade. A 8. Mas é ela, professor. Não. Fernanda Fernanda Regina Regina Trindade. Trindade, número 8 aí. Eu não disse que era presente. Fernando José não está. Yasmin. Cadê Yasmin? Tá aqui. Acabou de chegar, bichinha. Ô, gente, Yasmin, 10. Presente. Yasmin, o número 10. Escapou de uma falta, viu, bichinha? A Isabelle tá aqui. A Isadora tá aqui. Tá aí a Isa? Isadora Ribeiro? Não. Ah, não. Oi? A Não Kemily tá. está. A Kemily está. O Marcelo Henrique está. A Maria Cecília não está. Ela faltou, professor. Maria Fernanda. Graças a Deus. Maria Giovana. Cadê a Giovana mesmo? Fala, Carninha. Ô, menina. Meu Deus. Poliana. Sim, a Poliana. O que houve mesmo com ela? Ela se perdeu no trajeto. A Sara tá aí, né? Sara, tô vendo. Cadê a Sara? Tava aí, pelo menos eu vi, né? Cadê você, Sara? Quando eu ouço o nome Sara, eu só me lembro da minha filha. Balança, 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 Sarinha. Cadê a Maria Eduarda? Ah, tá aí, a Melry. Eu sempre confundo a Maria Eduarda com outro nome. Tu não tem cara de Maria Eduarda, tu sabia? Tem não. E o Giovanni Spinucci. Giovanni é o cara aí, ó. Beleza, Bota o Giovanni. Cauã também. Ah, mas o Cauã nem entrou. Eu sei, Isabelle. Mas, Isabelle, tu se parece com a Professor. Kemily aqui. Parece. Parece um pouquinho. Parece. Professor. Senhora. Sério, não é só o Giovanni que entrou, não. Ah, senhora. Ah, mas o último dia de aula não entrou. Parece. Se eu disse que parece, parece. Parece. Parece, mas não é. Parece só o cabelo. Nem parece mais, porque eu cortei. Ah, mas a tua foto aqui, tu não tá com ele cortado, então tá parecendo. É. Ai, já galera, vamos lá. Ê, Brasil Rei doido. Brasil Rei, se fosse 2, a gente estaria perdido.
É uma ideia. É uma ideia ruim, mas é uma ideia, né? Não precisa catá-la. Olha, primeira coisa, você tem que fazer a construção frasal correta. Nós não se beneficia, nós nos beneficiamos. Acho. Nós nos beneficiamos. Ah, inteligência rara. Cadê, minha gente? Eita, Jesus, esse povo dá trabalho, esse povo aqui do primeiro ano. Não são nem gente esse povo. Pode sim, senhora. Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras. Deixa eu ver aqui, meu Deus. Deixa eu abrir aqui, viu, pessoal? Tô abrindo aqui o nosso caderno. Deu certo? Acho que deu. Se a internet cair, não se preocupe, que ela voltará. Please, please. Já fez o quê? Leia Mulher que Corre dos Lobos. Não. O problema é dela se ela corre de lobo. Tem nada a ver com isso, não é não, Kemily? Maria Eduarda. Ó, teu nome, tu tem cara de Kemily, não tem cara de Maria Eduarda. Tu tem cara de Kemily, mulher. Maria Eduarda. Não tem cara de Maria Eduarda não, senhora. Tem nome que não come uma pessoa. Ei, bichinho, tu tá muito assim, à vontade, né? Tá pensando que tá em casa, por acaso? Ó, tá vendo, pessoal? Não dê dinheiro, mas não dê confiança. Não dê confiança, dê R$1. Sim, gente, vamos lá. Vamos cuidar da nossa vida que tem que ser vivida. Olha, pessoal. Para vocês que estão em casa, fica mais fácil vocês acompanharem minha leitura que está pela página 109 do caderno de estudo, tá? Ou se você, professor, eu quero somente pegar a parte aí, básica que o senhor quer colocar o roteiro, né? Você vai acompanhar a página 100 do nosso caderno do aluno, ou caderno do professor, tá bom? Beleza? A gente vai falar das primeiras manifestações, a partir das manifestações no Brasil. Nós já fizemos essas revisões aqui, inclusive, tá bom? Mas preciso a gente situá-los, né, sobre essas questões um pouquinho mais, porque a prova de vocês já está pronta e já está publicada. Só falta aparecer para vocês, né? Semana que vem, no sábado, eu estarei curtindo o meu sono de beleza até as 10 horas da manhã e vocês estarão muito dedicados respondendo às belas questões de literatura, de matemática e de geografia. Então, para quem pode, é o que se tem, né? Vocês terão... Hã? A cara dela é limpa. Bom, vamos lá, gente, ó, vamos lá, cuidemos aqui. Então, todos nós estamos acostumados a chamar o país onde nós vivemos de Brasil. Este foi o nome escolhido pelos portugueses lá no ano de 1500 a dar, né, justamente por conta da abundância daquele pau chamado pau-brasil, né, Brasília, né, é mais ou menos assim. Então, como... O seu brasileiro já é chamado de Brasil, ele seria o pau. Olha o nome do país,
mas eu conheço um lugar chamado Paú. Não, é Paú o nome do lugar. É um povoado. Ah, pra onde é que tu coisa? Ah, lá no Paú. No Paú. Ah, o menino do Paú. É estranho. É triste. Hã? Qual bairro? Ah, página. No livro é na página 60, no caderno do aluno. Isso a gente for no caderno de estudo, página 168. Vamos lá. Deixa eu só aumentar um pouquinho mais aqui. Então, nós estamos todos acostumados. Obviamente, é aquela história, eu não vou mais filosofar aqui com vocês, eu quero ser direto, mas eu quero só colocar esse antecedente. Antes dos portugueses chegarem ao Brasil, nós tínhamos um país, um lugar, um povo com suas crendices, com suas próprias tradições e cultura. Ou não estou, ou estou errado, não estou certo. Pois bem, então, além disso, deve-se considerar outro aspecto importante na inserção, que é a inserção cultural da civilização europeia. Mas antes de todos os processos de inserção da cultura europeia no nosso país, ou nessa região que veio a se tornar o nosso país, nós tínhamos um conjunto de tradições desse povo. Esse povo, antes de Cabral, é o que eu quero falar nessas primeiras manifestações. O povo, obviamente, naquele período, a construção tanto social quanto a construção artístico-cultural daquela época, ela é muito incipiente. Talvez eles não tivessem noção de cultura e nem de arte, faziam com outros atributos. Daí vem o ponto, né? A pintura corporal é um exemplo disso, a pintura rupestre é um exemplo disso também. Um pouco lá depois, basta a gente pensar aqui no povo da pré-história, lá que a Nédio Guidon encontrou lá no São Raimundo Nonato, no parque, qual é o nome daquele parque? É da Capivara? É a Serra da Capivara lá. Vocês vão ver lá desenho de animais. Por que faziam aqueles desenhos de animais? Tinha uma função pedagógica, mas também tinha uma função mística, em que eles diziam que ao momento em que você fazia a imagem de um ser, de um objeto, ali você capturava, de um objeto não, de um ser vivo, né? Você capturava a alma daquele objeto, daquele ser. Então, por isso você tinha mais a facilidade de domá-lo. E também, além de mostrar para a pessoa, para os demais, para os seus pares, o que deveria ser caçado. Perfeito? Então, um dos grupos linguísticos mais fortes no Brasil, o pré-cabalino, era o Tupi, e sua principal família era o Tupi-Guarani. A importância desse grupo no contato com os colonizadores os fez serem tomados como sinônimo de indígena brasileiro, mas não eram os únicos. Suspeita-se que naquela época, quando os portugueses chegaram ao Brasil, nós tínhamos algo em torno de 10 milhões de índios, de várias etnias, não somente dos tupis guaranis. Tanto é que para cá, para a região do nosso aqui, o que existia aqui eram os. Qual o nome, minha irmã? Eram os chimbiras. Mas tem o Cratacá, não sei o que, Arajá, não sei lá das pontas, em outras regiões ali. Então, nosso território é um território coberto de tribos e de etnias indígenas, e cada uma com idioma e com características culturais e religiosas muito inerentes a cada uma deles, e que alguns eram rivais umas das outras, e outros eram amigas também. Depende de muito desse ponto aqui. Então, a importância desse grupo, né, é o que se consolidou. Porém, povos como o Trumai, o Carajau, Camaimuru, Suiá, Craó, entre outros, também compunham o universo indígena brasileiro quando chegaram os portugueses. Então, os indígenas não tinham uma cultura escrita, mas praticavam a literatura oral. Tanto é que a mitologia indígena é bastante rica. Eu não sei se vocês conhecem algum mito, algum conto relacionados à literatura indígena. E tem muitos, né? Até hoje a literatura contemporânea ela tem trazido esses contos com maior força, né? Para justamente mostrar e desmistificar essa questão de que o índio não tinha cultura, não tinha produção valorosa. Tinha sim. As artes visuais estavam bastante presentes no cotidiano indígena.
Algumas dessas artes tinham caráter utilitário, como na cerâmica, né? E a cestaria e os recipientes de barro por si só já representavam uma manifestação cultural, mas por vezes eram enfeitados com desenhos, como as cerâmicas marajoara, né? Daquela região lá da ilha de Marajó, aquela região amazônica em si, né? Além de seu caráter utilitário, a arte indígena apresenta uma dimensão ritual. As máscaras feitas de cascas de árvore, palhas ou cabaça eram usadas em danças, a pintura corporal, produzida com tintas retiradas de plantas e frutas, por exemplo, o genipapo, né? O genipapo você consegue tirar uma tinta bastante forte, né? Que é o preto, né? Então aquela que até parece uma tinta acrílica, né? Mas que é tinta de genipapo. A arte plumária também, feita a partir da pena de aves, né? De animais ou então de outros, era usada como ornamento em eventos como calçados e como caças e igrejas, né? E essas manifestações literárias estavam ali todas juntas. Bom, disse que o primeiro texto produzido em língua portuguesa no Brasil é a Carta de Pero Vaz de Caminha, essa chamada Carta do achamento, entre aspas, pelos motivos que eu já citei a vocês. Então, o primeiro texto escrito em língua portuguesa. Porém, há aquela tendência, diz que antes da chegada dos portugueses ao Brasil, nós tivemos a chegada de outros homens aqui que não eram necessariamente portugueses. Um exemplo disso é o Diego Álvares. Diego Álvares, que foi chamado de Caramuru, contado, e a história dele é contada no romance épico Caramuru, escrita pelo frei português Santa Rita Durão. Então ele conta essa história desse náufrago que chegou no Brasil em 1492, ou seja, 8 anos antes da chegada de Cabral aqui, já tinha chegado um português aqui no Brasil. Você está gravando a outra? Hã? Você está gravando a outra? Estou. Obrigado por lembrar. Tá vendo, Amanda? Ela só lembra quando eu já estou fazendo as coisas. Ele é ingrato, mano. Ingrato? Tá vendo, Amanda? Bela amiga que você tem. Cada um escolhe suas amizades. Eu não ponho meu dedo nisso. Bom, então a carta do achamento é esse marco, né, digamos assim, da produção em escrita portuguesa no Brasil. Na verdade, como vimos, embora fosse desconhecido dos portugueses, o lugar era habitado, né, pelos indígenas que tinham padrões culturais próprios, diferentes dos trazidos pelos europeus. Por exemplo, o próprio Caminha, quando vê aquelas índias andando com as vergonhas à mostra, né, isso é uma diferença bastante gritante em relação aos costumes europeus e os costumes que eles chamam civilizados. Então essa visão que eles tinham nesse início, viu, meninos, que estão aí no online, né, não estou esquecido de vocês, viu, jovens? Estou aqui também no online com vocês. Isabelle. Então, esse povo, né, era visto esse povo que ele era visto, né, pelos portugueses como se fossem uma folha em branco, em que era dever dos portugueses preencher essa folha com aquilo que eles chamam de civilização. Então, aí começa aquele processo de aculturamento, né? Eu não sei se vocês entendem o que é o processo de aculturamento. Oi? Trocar, modificar a cultura, né? Eu deixo a minha cultura para poder assumir a cultura de outra. É aquilo que hoje nós vivenciamos com muita força. A pessoa deixa de valorizar o lili, a dança do coco, o cacuriá, para ir vangloriar aquilo que é estrangeiro, que não tem nada de identidade nacional, nada de identidade local. Estou dizendo que eu não posso ouvir uma música da Lady Gaga? Estou dizendo que pode, né? Porque é ruim. Mas é da vida, né? Mas você não pode deixar o seu valor, você não pode deixar a sua identidade, sua marca cultural. Tem gente que não sabe cantar uma toada de boi, de Bumba Meu Boi. Me mata de vergonha. Ela não sabe o que é Bumba Meu Boi. Quando eu me lembro da minha bela mocidade, era tudo à vontade, dançando no boi de axixá. Hã?
Não, mas isso é cultura, não tô falando, daí não é questão religiosa. Olha, Bumba Meu Boi não é um elemento religioso, é um elemento. Não, não, não. Isso são questões da indumentária, mas não é um evento religioso. Não é, não é. A festa junina, a tradição dela é da roça. Não tem nada a ver com a igreja. O que se coloca dentro da igreja? Obviamente, os santos, beleza, tudo bem, um elemento católico mas a festa não nasce dentro da igreja católica ou de qualquer igreja, ela nasce do ambiente do campo. Tanto é que quais são os sinais da festa junina? As comidas típicas, as danças, que tem a ver com aquele ambiente campestre, aquele ambiente rural, é de onde ela vem. Não tem nenhuma. Se você me diz, o reizado é um movimento religioso? É uma questão religiosa, que nasce no elemento católico. Mas a festa junina não é. Você incorpora elementos, obviamente, da tradição religiosa, mas que a festa por excelência ela não é religiosa. Aliás, ela tem um teor profano. Ou seja, aquilo que é profano não pertence à igreja. Beleza? Vamos continuar minha vida aqui. Bom, então, se a gente analisa dentro desse curso, né, que de fato o índio era uma folha em branco a ser preenchida, né, a gente diz que tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele construiu, até mesmo a sua própria língua e seus hábitos e tradições, também não serviam. Não sei se você, coisa ali, Kemily, mas, por exemplo, quando tu leva em consideração dizer que eu sou melhor do que você, então eu estou dizendo que tudo aquilo que tu não serve. É mais ou menos isso o que os portugueses fizeram quando chegaram aqui no Brasil. Eles deixaram, olha, tudo isso que vocês fazem é errado. É preciso, o Caminha diz isso na carta de achamento, ele fala isso. Ele disse, olha, é dever nosso, né, trazer civilidade para esse povo. Ora, civilidade? Eles responderam a pontapé, chegaram matando. Não mataram ninguém, não. Os caras que chegaram invadindo, trocando o espelho por pau-brasil aqui. E depois chegaram e disseram, isso daqui é nosso. Oxe, como? Eu vou lá na casa da Maria Vitória ou da Maria Cecília e digo, pronto, eu fico lá uma bandeira, isso daqui é meu agora. Oxe, como? Tudo que tu não serve, porque tu é ignorante. Como assim? Tá onde isso escrito? Não, é porque a gente dividiu lá no Tratado de Tordesilhas a gente dividiu. Desse lado daqui é português, do outro lado é espanhol. Tava onde isso daí? Em qual testamento Adão e Eva deixou isso daí escrito? Não deixou. Hã? Não é? Então, eis o grande dilema e o grande ponto que esse esculturamento que eu estou falando. Então, a carta de achamento tem esse valor histórico, mas não é um valor literário. Os portugueses só encontrariam ouro no Brasil no final do século XVII. Então, vamos dizer assim, os espanhóis tiveram muita sorte porque eles foram lá na parte sul, adentrando no lado esquerdo, de Tratado de Tordesilhas, eles acharam ouro no início. Os incas eram uma civilização magnífica. Os incas, qual é o nome? Os astecas também, esse povo, os maias, então esses povos aí, o ouro, eles conseguiram retirar, davam valorização, então eles não precisaram caçar ouro, o ouro já estava ali nos objetos. Então eles chegaram, invadiram os templos, estavam lá, arrumavam, pronto, e conseguiram encontrar, saber onde tinha diretamente ouro. O índio brasileiro ia cavar o solo para procurar ouro, ia nada. O índio queria saber era de pescar ali, passarinhar lá e comer uma coisinha e deitar na rede, gente, porque tudo que ele precisava estava ali. O índio plantava mandioca, botava ali a mandioca, no outro ano ele tirava a mandioca, fazia a farinha dele, fazia as coisas dele lá, tudo que ele precisava estava ali. Que já que ele queria com negócio de ouro? Negócio de ouro, e o que tem esse negócio de ouro?
Mas aí no Brasil a gente só vai encontrar ouro no século XVII, na Professor, verdade, né? E aí lá nas e Minas Gerais, aliás, com as entradas portuguesas, né? Os movimentos de bandeiras de entradas lá, adentrando no interior do país, é que eles vão encontrar ouro, né? Mas que no início eles não deram sorte. Então o que eles fizeram no início para colonizar o Brasil? Dividiram os territórios em capitanias hereditárias, né? Doaram, né, seus donatários. Lá teve boa parte deles nem sequer nunca pisaram os pés aqui, e isso daí não deu certo, né? Porque de fato, como é que você vai administrar um território imenso que muitas vezes era maior do que um próprio país, que era Portugal, e os caras vão administrar de Portugal sem nunca não botar dinheiro ali? Não tem como. Alguns deram certo porque o pessoal começou a financiar e começaram a produzir cana-de-açúcar, né? Cana-de-açúcar, aí tem as matérias naturais, né, que vão ser colocadas lá, as bandeiras trazem a questão das drogas do sertão e assim por diante. Mas isso não é uma questão de fato importante, né? No início da colonização brasileira, a preocupação com o ouro, né? E só ocorre depois, aí quando descobre o ouro lá nas entranças, professor, em Minas Gerais, né? Na região se os das Minas Gerais, portugueses não onde tivessem vindo pra cá, se fosse só os indígenas, a gente ia ser como? Tipo, só não ia a gente ia ser, eu não sei, com certeza eu não estaria aqui. eu também acho que a gente não teria essa evolução toda. Tipo assim, a gente ia viver naquele. Tipo, minhoca. É como índio mesmo, entendeu? Acho que a gente não ia ser tão evoluído como a gente Mas eu é. acho que aqui se seria melhor, eu penso, seria melhor. Vivendo no Por mato. quê? É porque assim, Carla, é Carla, né? É Clara, É, Carla. é a Carla. Ana Carla, o que eu acho é o seguinte, né? O que houve foi uma invasão no nosso território, o território que nós temos hoje. Ele foi invadido, ele não foi conquistado, ele foi invadido. Tomou-se isso daí do indígena, e o indígena teve que fugir para o interior. Então deixou-se essas riquezas aqui. Não se consultou ao indígena se ele queria ou não a religião católica, se ele queria ou não mudar de língua, se ele queria ou não se vestir. Aliás, o primeiro pressuposto que eles colocaram é que o indígena seria uma boa mão de obra, barata e eficaz para poder fazer com que prosperasse aqui a colônia, né? Não deu certo porque o índio ele conhecia todos os meandros da terra e eles resistiam à questão da escravidão. Por isso que trouxeram os negros para poder fazer o trabalho duro aqui. Então, se os portugueses não tivessem vindo para cá, não tivessem chegado aqui, eu tenho certeza que algum outro teria, infelizmente, né? Porque assim, o Ocidente, em termos de tecnologia, estava muito além, né, daquilo que nós tínhamos aqui com os nossos indígenas. Então, tem esses pontos aqui, de fato, que a gente deve levar em consideração. Tem gente que a gente deveria ter sido colonizado pelos ingleses. Tenho minhas dúvidas, seria tão ruim quanto eu acho, né? Eu acho que a gente não deveria ter sido colonizado. É o primeiro pressuposto que eu te coloco aqui na vida. Da vida. Aconteceu, estamos aí. O que nós podemos mudar é a partir de agora. A tragédia já está feita. É preciso modificar para que de fato a gente forme essa nação ainda uma nação boa para se viver, que ainda não é. Tem muita coisa que poderia ser melhorada. Bom, as questões relativas à expressão da fé não poderiam ficar fora das preocupações das reflexões da carta, e também ele coloca isso com a necessidade de poder trazer, de catequizar. Tanto é que lá no final já do século XVI tem a formação da Companhia de Jesus Cristo, em que os jesuítas se predispõem a vir para o Brasil para poder fazer a catequese dos índios. Aí eu coloco, isso daí é uma afronta, isso foi muito duro. Eu sou católico e eu sei que isso daí foi bastante errado. Você não pode fazer esse processo de aculturação e de imposição religiosa. Se o índio ele tem sua religião, é preciso você colocar isso em evidência. Você achar que sua religião ela é mais importante do que a outra, não acho que isso seja adequado, né? Até porque o que eles cultuavam era a natureza. E a natureza, se eu reconheço enquanto católico, a natureza é o próprio Deus.
Então dá para a gente associar isso, né? Eu não penso que foi correto esse processo, porque você modifica a língua, você modifica a tradição e você modifica a religiosidade. Isso é como se tudo aquilo que o índio fosse invalidado. E de fato ver o índio como se fosse uma página branca que queria ali revestido de outros valores. E esse valor era o valor cristão colocado em fora, né? Então a literatura jesuítica ela tinha uma função também, a função dela era uma literatura catequética, ou seja, a função era pedagógica, viu, Kemily? A função da literatura naquele período, né, era justamente uma função pedagógica, ou seja, de ensinar. Até as pessoas procuram dizer, por que tem tantas imagens na igreja? É porque a evangelização no início da igreja em si, ela tinha uma função, as imagens tinham uma função pedagógica, dizer, olha, isso daqui é o fulano, olha, isso daqui é o Beltrano. E as peças de teatro, inclusive, se faziam as encenações sobre os grandes fatos e acontecimentos da igreja, da vida religiosa cristã, entre elas o nascimento de Jesus Cristo, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E daí eles faziam peças. O cara não ia dizer, ler, vamos pegar aqui a Bíblia, ler no parágrafo tal, no versículo isso. Não, até porque o indígena não sabia nem ler nem escrever, muito menos sabia falar a língua portuguesa. Então o que eles fazem para poder fazer a evangelização? Eles usam dos elementos literários, a peça de teatro, a poesia, né, e também os autos, né, para poder fazer a representação de elementos chaves para a religiosidade. E trazem as imagens, né, para poder inserir esse processo de evangelização, de catequização aí. Então, quem é Jesus? O índio é muito abstrato, né? Isso daí é muito abstrato para o índio. Então, como é que eu consigo concretizar isso dali? Dizer quem é Jesus Cristo? Olha, isso daqui é Jesus Cristo, isso daqui é a mãe dele, Maria, esse daqui é José, que é o pai, mas não é o pai dele, esse daqui é o pai de criação. O pai é o verdadeiro pai, o criador. Então, essa é a função que as imagens tinham, por exemplo, naquele período, as artes sacras por excelência, né? Elas tinham na vida da sociedade pré-colonial, porque até então a gente não era nem colônia, né? A gente era só um território para os portugueses. Então, no Brasil, a arte ela foi utilizada como instrumento de catequização, um instrumento didático, tanto na literatura quanto nas artes plásticas também. No processo de colonização brasileira, a poesia e o teatro tiveram um papel fundamental na catequização dos indígenas. Os jesuítas, enviados ao país para propagar o catolicismo, utilizavam-se de peças teatrais para transmitir os valores cristãos aos indígenas. O mais conhecido jesuíta a atuar no Brasil foi o José de Anchieta, inclusive beatificado um tempo desse, na verdade. Porque é esse daí mesmo. José de Anchieta, ele tem poemas muito bonitos, né? Mas a poesia dele, a maior parte da parte literária dele, não tinha um valor literário. Tinha um valor da gente entender essa produção. Tanto é que essa produção, viu, meninas que estão no presencial, e meninos que estão aí no online, o valor dessa produção é um histórico, não um valor literário. Por quê, professor? Porque o que se questiona é justamente a função que ela vai cumprir, que é uma função pedagógica e não uma função artística em si, tá bom? A função pedagógica é uma função de ensino. Bom, o teatro, a gente consegue observar isso. Eu vou falar com muita profundidade, porque eu quero falar. E parece que a Kemily está cansada. Não sei de quê, só de dormir. Deixa eu só desligar esse negócio. Senão vai viciar minha bateria. Aí danou-se. Aí nós vamos ao barroco. Então a gente passou mais ou menos, pessoal, vamos lá, 1500, 1600, finalzinho de 1600 é quando nós vamos ter o primeiro poeta brasileiro nascido no Brasil. Então tudo aquilo que nós tínhamos, por exemplo, de produção literária, era feito por portugueses aqui no Brasil, mas não tinha aquele sentimento nativista. Meninazinha, guarda esse celular. Oi, por isso que a gente meninas. Eu estava descobrindo que dia eu li nos livros. Mas
Aham, eu A acredito. Cecília, não é? É a Cecília? Bate nela. Bom, pois é, tu tá vendo aí, Isabelle? Tu tá vendo o tanto que eu tenho que aturar? Né? Fala pra ela que tá aqui falando. Isabelle, tu tá prestando atenção na minha aula não, Isabelle? Me mata de vergonha não, Isabelle. Eu achando aqui que tu tá falando com a menina. Tô sim. Rapaz, é cada uma que parece duas. Eu consigo prestar essas duas coisas ao mesmo tempo. Não é gente, vocês não são gente, gente. Bom, então, o primeiro movimento literário que nós temos no Brasil é o Barroco, em que nós vamos ter poetas brasileiros. O primeiro poeta brasileiro é quem? Gregório de Matos, gente. Gregório de Matos é o primeiro poeta brasileiro. Gente, minha garganta tá ruim. Deixa eu pegar aqui meu spray. Bonito, isso daqui é de... Ontem eu passei a tarde toda gravando material para a TV. Pra TV? Não, é porque a prefeitura um projeto de aulas, passar aulas pela TV, né? E a partir Ah, de segunda-feira começa passar lá aulas pela TV. É. Não, quem te disse que o público está sem aula? Não, eu sou professor da escola pública em 2 municípios e eu trabalho desde o ano passado dando aula para eles. E aulas assíncronas. Você imprime o material, você manda a exposição. Não é o conceito que eu tenho de aula, é aquilo que a gente tem disponível. Tem culpa eu que a prefeitura. Concordo. Não, você está parcialmente certo. Você está parcialmente certa. Mas sim, pois bem, se você quiser me assistir dando aula de língua portuguesa nas férias, é no 8.3, né? Porque no 8.2 é do governo do estado, né? Não, é 28. É porque o digital tem essas frescuras mesmo. 28.1 é a Mirante, né? Normal. 28.2 é do governo do estado, também que é da Mirante. E o 28.3 é da prefeitura de Caxias. Se você quiser lá, tá só passando só propaganda de Caxias mesmo, né? Propaganda que eu digo, só as imagens dos pontos turísticos de Caxias. uma vez eu tava tentando ver o que era, né? Aí eu tô passando, eu fiquei, não, já acaba. Eu fiquei imaginando. Eu fiquei, A mesma. Sou bobinha. Não, mas semana que vem começa. A gente começou a gravar essa semana. Aí eu falo diretamente aos alunos do 8º ano. Que sou professor aqui da prefeitura, né? Então. Português, sim. Literatura não tem no ensino fundamental. Primeiro assunto, processo de formação de palavras. Aí eu gastei muito tempo, aí minha garganta realmente está muito ruim. Sim, continuando. A linguagem rebuscada é um outro elemento que a gente coloca como marca da produção literária do barroco. Eu cheguei a comentar isso só para vocês, né? Que a linguagem barroca, de tão difícil ela acaba por ser uma literatura incompreensível a grande parte da população, porque tem um assunto, né, e tem a forma de dizer das coisas muito difíceis. Então, por conta disso, nós temos uma literatura que é chamada de literatura acadêmica, ou seja, os poetas daquele período eles faziam grupinhos, né? E que eles chamavam de academias, e fazia circular os textos que eles produziam ali entre essas academias. Então o povo, por excelência, não tinha acesso a esse texto. A gente também tem que registrar, né? A maior parte da população aqui brasileira era analfabeta. Quem sabia ler e escrever? Somente ricas pessoas, e pouquíssimas, né? Tinha muito rico que não sabia ler e escrever. Aí por quê? Porque não tinha escolas no Brasil.
As primeiras escolas que tem no Brasil vão surgir com os jesuítas, né, que com a função pedagógica, né, de ensinar o índio, taralá, entendem? Até isso mesmo, nisso a escola, a escola não, né, a igreja, ela acertou, né, na construção de escolas, literalmente, para que o povo pudesse lá. Mas também, somente a elite, né, o pobre não. Professor, você vai assistir Brooklyn Nine-Nine? Quem? Brooklyn Nine-Nine. Não, fala direito. Brooklyn 99. Ah, melhorou, né? Não. Os que parecem muito o chefão dele, tá? Tá com racismo aí, ela. Todo negro tem que ser parecido. Não, eu estou falando dos seus. Eu estou falando de senhora. Então, para a estética barroca, né, dos representantes barrocos, dos poetas barrocos, né, a simplicidade defendida pelos clássicos era demonstração de falta de criatividade. Então, de maneira oposta à estética renascentista, o barroco valorizava o ornamento, o exagero. Eu tive a oportunidade de ir em Olinda e eu entrei lá no Mosteiro de São Bento, que é um mosteiro feito com os padrões e os modelos barrocos, né? O altar, inclusive, é altar todo cravejado em ouro, né? Então, lá, por exemplo, você não pode tirar foto com flash. Ou seja, eu dessa cor aqui, eu fui lá em 2009, 2010. Então, celular com câmera era raro e era caro, né? Então, tirar a foto lá sem o flash, eu não aparecia. Aparecia só o dente. Não, melhor isso. É que a gente foi. Ah, meu Deus, não sei se aí eu fui tirar uma foto minha não deve ter, eu sofrer. Daí eu peguei e imprimi a foto. Tá, eu só uma mancha preta. E a Duda, ela sorprendia. Ô, gente. Eu tenho um ódio dessa foto. É da vida. Porque a paisagem em casa ainda tá tudo lindo. Aí eu só mancha preta. Então, se você vai em uma igreja barroca, eu digo igreja porque grande parte das construções barrocas aqui no Brasil são igrejas, né? Mas tem algumas poucas, né? Alguns poucos edifícios que não são igrejas, né? Mas de fato o conjunto arquitetônico e o conjunto artístico barroco brasileiro normalmente tem essa tendência religiosa, né? Então, se você vai nela, você vai perceber os adornos. O que é o adorno? Aquele enfeite exagerado. Você vai num altar barroco, gente, é muito detalhe, é uma coisinha ali, uma coisa acolá, bota ali. Aqui dali, eu pelo menos chamo de poluição visual. Mas é uma marca, né, do barroco, esse exagero, né, em relação a esses ornamentos, a esses adornos que se faz, principalmente na pintura e na escultura. Isso. Então o barroco ele valoriza. Eu não entendi. Nessas igrejas ainda tem missas ou só serve de. Não, tem missas. Todas elas pertencem. Lá na igreja de São Bento, inclusive, é um mosteiro lá, né? Então, lá são monges, né? Me parece que é beneditinos, a ordem deles, né? A ordem dos beneditinos. Então, eles celebram a missa lá normal. Eu fui no horário de missa, inclusive. Hã? Não, a Igreja Católica tem várias ordens e congregações religiosas que fazem parte da igreja, entendeu? Monges é um deles, né? São aqueles que participam dessas ordens. Tem os franciscanos, tem os beneditinos, salvatorianos. Porque assim, são ordens, né? Que eles se consagram, dão o nome daquela ordem a um santo, por exemplo, os franciscanos. A humildade, a pobreza de São Francisco. Então, aqueles que entram lá na ordem dos franciscanos, eles vão viver a pobreza, né, que São Francisco teve, né, que pegar toda a fortuna que ele tem e jogar para lá e viver, né, segundo aquilo que Deus lhe permitiu ser, né, para poder reconstruir a igreja e evangelizar e pregar aquilo que Cristo lhe dizia. Não, eu sou católico.
Não, porque essa ordem, né? Os leigos podem participar, mas não, eu sou leigo mesmo. Então sou profundo devoto daquilo que São Francisco fez. Gosto muito de São Benedito, santo protetor dos pretos. Mas eu gosto muito deles dois, porque tu pega a história de vida de São Francisco, é muito interessante. São Francisco, até os 30 anos de idade, era do bagaço. Aí um belo dia, São Francisco ouviu uma voz: reconstrói minha igreja, né? Aí São Francisco não entendeu, mas que dali ficou na cabeça dele. Ele viu uma igreja lá toda caída e foi reconstruir a igreja. Mas a voz não se referia àquela igreja, né? Aqui dali, na dimensão franciscana, que era um chamado para ele refazer as bases da igreja católica que havia se corrompido, podemos dizer assim. Então assim ele se faz, né? Então, a partir da dimensão dele, um homem rico lá da Itália, né? Deixar toda a sua riqueza para viver na pobreza, para pregar aos pobres, né? Então isso é interessante. Isso serve como marco para a igreja de renovação do valor essencial que a igreja deveria ocupar no mundo. Não o valor material, mas o valor espiritual de levar e conduzir as pessoas ao Evangelho. Então, essa mensagem que eu acho bastante interessante em relação a São Francisco, e por isso eu tenho um profundo respeito, uma profunda devoção a ele. São Benedito porque é um dos poucos santos pretos que a gente tem. É um dos pouquíssimos santos pretos. Você pode ver lá, quantos santos são negros na Igreja Católica? Pouquíssimos. São Benedito é um deles, é um mouro, quer dizer, ele não é nascido na Europa, ele veio da África para a Europa. E é um monge, né, franciscano. Porque São Benedito ele é depois de São Francisco, né? Porque São Francisco é lá pelo ano 12, 11 ou 12, uma coisa assim. Continuando então aqui, então a linguagem rebuscada deles, né, tinha essa função, deixar o texto um pouco mais incompreensível, que não, no final das contas não era bom para a divulgação e propagação da arte literária deles, né. A arte do século XVII apresentava jogos de palavras, perceba que são características que eu coloquei na prova, viu? Jogos de palavras, proposições de comparações inusitadas, que exigiam a perspicácia do leitor. A criação de associação era definida como agudeza, né? Ela pode ser exemplificada que vocês estão vendo aqui. Bom, um ponto que eu acho bastante fundamental são duas características que chamam-se de cultismo e conceptismo. O cultismo é uma referência ao Gôngora e o conceptismo é ao Quevedo, né? O que é o cultismo? O cultismo são um conjunto de referências que nós temos, né? Deixa eu ver, de um lado deixa eu só colocar aqui, os recursos que foram explorados pela linguagem barroca podem ser agrupados em duas grandes correntes. De um lado havia o conceptismo, que dava mais destaque ao conteúdo, ou seja, aquilo que se fala, aquilo que se coloca ali ou é sugerido, e de outro lado nós temos o cultismo, que se concentrava mais na própria expressão, explorando, por exemplo, as figuras de linguagem. Ou seja, o cultismo estava muito mais associado à poesia e o conceptismo estava associado à prosa. Então, a prosa barroca são os sermões, né? E a gente vai ver já os sermões barrocos, quem são os principais representantes deles, tá? Todos terão sua razão. Bom, todos terão sua razão, mas tudo tem sua conta. Aos que têm a seara em casa, pagar-lhes-ão a semeadura. Os que vão buscar a seara tão longe, hão-lhes de medir a semeadura e hão-lhes de contar os passos. Isso daqui é um trecho do texto do conceptista do Padre Antônio Vieira. Então, os sermões, né, de Padre Antônio Vieira são bons representantes dessa corrente do conceptismo, porque o que importa mais, né, é o conjunto de ideias que são concatenadas para te levar a um convencimento daquilo que está sendo dito. Então, Isabelle, oh meu Deus, Kemily,
Oi, Meu Deus do professor, céu, tô tão aqui, tô chato. aqui, tô aqui, tô aqui. Ah, tá, pô. Estão É dormindo porque aí quando eu vou vocês. ligar o áudio, aí ele demora um pouquinho, sei lá, dá uma travada. Ah, tá bom. É, a internet tá ruim. Bom, então, o padre Antônio Vieira, ele é o grande representante dessa corrente conceptista, e o Gregório de Matos é o grande representante da corrente cultista no Brasil. O cultismo, ele usa muito esse jogo de palavras, ou seja, as figuras de linguagem, uma linguagem difícil, de difícil compreensão, enquanto que conceptismo é mais fácil de compreender, porque no sermão, qual é a intenção do sermão? Levar alguém a mudar de postura para poder, né, ir para a postura correta. Correto? É assim? Não tem essa tendência. Então, se a pessoa não entende o que está sendo dito ali, como é que ela vai mudar de postura? Perfeito? É o que ocorre. Outra característica, viu, Kelly? É o dinamismo. Gente, olha a Maria Fernanda aí. Virou Fernanda. Camila. Ô, gente, a Camila. Desculpa, Camila, mas deixa o celular de mão, minha irmã. Fica conversando com a menina, com a Isabelle aí. Eu nem tava conversando com ela, que isso? Tu não tava conversando com ela, não. Tu tava conversando era com a outra. Agora não. O barroco, né? O barroco ele pode ser compreendido como arte do movimento. Então, por isso essa tendência do dinamismo. Isso não significa dizer que a arte clássica era estática. O que ocorre é que o classicismo renascentista ele vai privilegiar a imagem fixa, parada, como se a pintura, por exemplo, reproduzisse uma estátua, enquanto que o barroco preferia o dinamismo. Basta a gente pensar, por exemplo, nas imagens da pintura barroca. A pintura barroca ela procura dar movimento. Tem uma pintura de uma escultura de Nossa Senhora, eu esqueci o nome, é Nossa Senhora da Piedade, alguma coisa assim, em que o autor, o autor não, o escultor, ele esculpe tão belamente o movimento que véu, que a roupa lá da mulher de Nossa Senhora tem no momento em que ela vai se movimentar. Gente, esse pessoal é gênio esse pessoal aí. Não pode ter sido um qualquer não. É perfeito. Se você pinta na cor normal de uma pessoa, você vai, aquilo ali é uma pessoa. É como se fosse uma daquelas estátuas de cera que tem lá no Museu de Londres, que a pessoa lá pensa que é a própria pessoa mesmo. Só que a diferença ali é pedra bruta. Não, Mona É o Lisa Museu nunca de Cerâmica? é. Ah, eu esqueci o nome, que é um Não é. A bocado de Mona Lisa é uma famoso. pintura bonita, Professor, estará lá, significativa, sim, Isabelle. o senhor já Mas, viu um. É um. O senhor tá falando daquele tô lugar que vendo. tem. É tipo um museu de cerâmica, que tem vários artistas, só que de cerâmica. É de cera, não é? É Esse cera! museu, Cerâmica. é museu de cera. Sim, é desse que eu tô falando, que tem É, aquelas museu de cera. personalidades aí, né? Teve uns aí que tiveram, o próprio, qual é o nome lá? O Hamilton, né? O campeão de Fórmula E a 1. internet caiu. Teve o museu de cera, teve uma estátua dele lá. Tem um monte de gente famosa aí que tem essas coisas. Eu já vi, sim. O realismo é interessante, né, Isabelle? Oi, a internet caiu, bem na hora que o senhor começou a falar. Não, eu digo assim, né? Esse museu eu Caiu conheço de ele. novo. É desse mesmo que eu Ih, estou falando, né? Do Museu de Cera, que tem várias personalidades aí políticas. O Barack Obama tem uma imagem dele lá, personalidades esportivas e personalidades artísticas também, né? Deixa eu passar adiante aqui, gente. Senão termina. Outra característica é a instabilidade, né? Pois o homem barroco, eu costumo dizer, é um homem transitório, que ele está na beira de dois mundos. Ele está ainda na beira do mundo medieval e ele está na beira de um mundo, na entrelinha do mundo moderno. Então, assim, é um homem instável por excelência, tanto do ponto de vista de valores morais, sociais e artísticos também. E essa só minha. E essa instabilidade, ela provoca certas tensões na hora da produção poética. E por isso
existe muito na poesia barroca o uso, por exemplo, da figura de, qual é o nome, minha gente? O paradoxo e as antíteses, porque de fato mostrando essa confusão que o homem barroco sente em seu íntimo, né? Então o homem barroco está nessa entrelinha, né? Entre a modernidade e a medievalidade, né? Então traz essas coisas de instabilidade de fato, né? Então o equilíbrio clássico substituído no barroco pela concepção de um mundo efêmero em constante movimento e transformação. A consciência de que a vida é breve assume ares dramáticos, com o pressentimento da morte, da punição pelos pecados. Esse homem que ao mesmo tempo se vê extremamente chamado para as inovações, mas que se vê muito ainda preso àqueles elementos e aqueles dizeres que a igreja, que o valor moral católico inseria e incutia na própria sociedade, ainda já colocando aqueles elementos do movimento da reforma protestante, né, pelo Lutero, o Calvin, né, um pouquinho antes, né? Então tudo isso leva a um questionamento muito forte e ao mesmo tempo que o homem se coloca, olha, é preciso a gente refletir sobre isso, mas ele diz, e se eu estiver errado? E se eu pecado? Se eu for para o inferno? Então esse valor e essa moral fica muito martelando, ele é chamado para a novidade, mas ao mesmo tempo ele se sente... ele vai se sentir preso e se sentir confuso por conta das questões dos valores que estão incutidos na sociedade. O grande Marx conseguiu refletir isso muito bem. A expressão de fé, a produção barroca, por excelência, ela foca no aspecto do elemento cultural católico, porque na arte, né, o movimento barroco ele significa um movimento de contra-reforma. Ou seja, é a resposta que se dá à reforma feita por Lutero. Então é essa dimensão que nós temos. E diante da inevitabilidade da morte, né, e da punição dos pecados cometidos, a alternativa que se descortinava ao ser humano, segundo a concepção barroca, consistia no esforço de obter o perdão divino. Eu quero que me perdoe. Por isso esses adornos, né, essa coisa. As igrejas barrocas são muito boas. Eu só entrei em uma única igreja barroca, que foi nessa que eu citei para vocês, que está lá em Olinda. Mas aquilo que eu vejo de foto, a gente vê a suntuosidade que é a igreja barroca. O senhor foi para Olinda? Sim, Olinda. Olinda, Pernambuco, bem lindo, lá de Recife. Eu estava trabalhando na cidade no Rio, que era em Rio de São Paulo. Qual? Começa com uma também, uma terceira de famosinha, tá? Paraty? Osasco é região metropolitana de São Paulo. Faz parte do... Não me interessa. Eu fui no Rio de Janeiro. Eu fui no Rio de Janeiro. Gostei? Não. Senhora, aqui dali não é vida. A pessoa sai lá do bairro tal, pega 2, 3 carros, pega um ônibus, ou um ônibus não, pega o trem, pega o metrô, pega o ônibus, demora 3 horas para ela chegar no centro da cidade. 3 horas eu vou daqui para São Luís, senhora. Né? Mas eu cheguei em Miranda, pelo menos, já está perto. Se o senhor vier para São Luís, traz a Cecília na mala. Olha, eu não sirvo para morar em cidade grande. Eu gosto de minha cidade aqui. 10 minutos eu saio daqui e já estou na minha casa. Por quê? É a dinâmica da cidade que não dá certo, claro. Não dá certo. Para mim, eu não me acostumo. Eu vou bem em Teresina, que não é nenhuma grande metrópole ali. Tem 1 milhão de habitantes, Teresina? Talvez tenha. Mas, gente, não me acostumo com isso, não. Você vai lá, aquela loucura, vai. Não dá certo, não gosto. Eu fui para... A primeira vez que eu fui em Teresina, eu acho que eu tinha bem uns 18 anos de idade. Nunca tinha ido em Teresina. É porque antes era assim mesmo, né? A gente vive no interior, não tinha esse negócio de ir para a cidade, não. Continuando. Então, diante da... Oi. Vou beber água? Vai. Então, parte desse esforço que se manifestava na suntuosidade das igrejas, como se nota na reprodução a seguir,
é muito reflexo também dessa tentativa de conseguir o perdão divino. Então, para a Igreja Católica, tal perdão só poderia ser alcançado por meio da obediência às suas determinações, que dava, entre outras coisas, manter a ligação do fiel com o catolicismo, afastando de qualquer aproximação das ideias reformistas, inclusive criando a lista dos livros que o cristão não poderia ler. Entre eles estavam as teses de Lutero, mas também outros textos, até romances, que não se deveriam ler, porque justamente eram perigosos para o cristão, porque iria desvirtuar da moral católica. Então criou-se esse daí, até se criou a mini inquisição nesse próprio período, justamente para investigar pessoas que tinham pensamento discordantes, né, daquilo que a igreja pregava. Para mim que tu ia falar alguma coisa, meu irmão. Continuando. A gente vai ter, no caso brasileiro, no caso português, a gente vai ter o nome do padre Antônio Vieira, que é o grande representante do conceptismo, né? O padre Vieira ele é reconhecido como um dos principais prosistas do século XVII, né? Da sua época, ele é o principal nome, né? Então, ele escreveu muitos sermões. A obra dele é constituída como sermão, cartas e premonições, né? Que ele fazia lá uma ideia de sebastianista. Ele dizia que Portugal fazia parte do terceiro reino, né? Ele seria o terceiro reino. O que seria o terceiro reino? Seria aquele reino, primeiro é o reino de Israel, de Judá, depois na ideia deles foi um outro reino lá, e depois viria a ser o reino de Portugal, que ele seria o terceiro reino quando Dom Sebastião retornasse. Aquela ideia sebastianista, né? Do rei Dom Sebastião, que é rei de Portugal, que foi para a guerra lá em Alcácer Quibir, e lá ficou, né? Não sabe se encantou com uma bela morena que lá ele encontrou, ou se ele ficou lá preso, morreu, não sei o que tem mais lá, mas ele não voltou mais para Portugal. Aí o povo criou essa lenda: Dom Sebastião vai voltar. Nunca voltou. Então o padre Vieira, ele é reconhecido como um grande pregador. Ele tinha nos sermões um teor moralizante também. Até ele fazia uma crítica muito forte, por exemplo, à escravidão indígena aqui. Ele viveu um tempo aqui no Maranhão, né, no período de catequização dele. Daqui do Maranhão ele foi praticamente expulso, porque os comerciantes daqui não gostavam da presença dele, porque ele era justamente, tinha uma oposição forte à questão da escravidão indígena. Então, ele dizia: como é que eu vou evangelizar um escravo? É injustificável isso, porque entre o cristão não existia escravos. Então, eu vou evangelizar alguém que é escravo? Como é que eu vou justificar isso na Bíblia? Então ele tinha essa defesa muito interessante também. E ele fazia críticas também ao governo, à sociedade, de uma forma geral. Leiam isso, viu, pessoal? Aqui do padre Vieira, leiam com muita clareza. Tem questões sobre isso, tá bom? Aí eu quero ir ao nosso queridíssimo Boca do Inferno, ou vulgo Gregório de Matos. O Gregório Matos, ele apunha de Boca do Inferno o fato de ele ser um autor que provocava muitas discórdias quando ele abria a boca, né, para falar. Então ele criticava desde o branco, o negro, o pobre e o rico. Ele criava inimizades em todos os âmbitos sociais, porque ele criticava aquilo que estava errado. Pode. Então, a obra do Gregório de Matos, a gente tem desde uma poesia satírica que estabelecia uma crítica social muito forte, em que ele apresentava termos chulos, de baixo calão, com ataques pessoais e violentos a certas personalidades da Bahia, de onde ele é, de fato, né? E o teor crítico dessa obra lhe valeu, então, o apelido de A Boca do Inferno, né? O poeta não se conformava em viver em uma sociedade usurpada por aquilo que, para ele, era o da parte dos negros
negociantes portugueses, apoiados por uma nobreza local, que por vezes ele também atacou, acusando de não ter origem nobre. Uma poesia erótica também interessante, entre aquilo que é gracioso e aquilo que é pornográfico. O Gregório de Matos é lembrado não só por essa capacidade de produzir textos ferinos, né, sobre a sociedade baiana, mas também por textos que fazem menção a práticas sexuais, né? Textos desse tipo são classificados em graciosos, né, quando o enunciador se expressa de forma maliciosa e insinuante, mas também explícita, ou ainda em pornográficos, né, quando são licenciosos, né, trazendo expressões de baixo calão. Por exemplo, o poema Pica-Flor, né, que ele faz em homenagem a uma freira, né? A freira lá, digamos assim, a freira em pleno domingo estava indo para a missa de manhã cedo no domingo, e ela encontra o Gregório de Matos, mamado na cachaça, e ela fala um negócio lá que o distrata. Ele vai lá e escreve um poema, e o poema é esse daqui, Pica-Flor. E ele faz uma homenagem libidinosa à freira. Então é um cara assim, ele criava essas coisas assim, bem fortes, né? Também a poesia do Gregório de Matos pode ser uma poesia amorosa, né? Uma poesia lírico-amorosa entre a carne e o espírito, que ele falava, né? Tem ali na poesia dele um quesinho parece de um amor, de uma decepção amorosa que ele não conseguiu viver. Então está muito latente lá. Tem uma história na vida dele, né, que ele viveu. Ele teve um relacionamento, esse relacionamento ele não pôde viver. Então isso ele cultivou um lirismo amoroso muito forte, né? Em que traz temas convencionais como a beleza da amada, a saudade, a celebração do amor, mas em muitos de seus poemas líricos o homem aparece dividido entre desejos sexuais e a angústia que sente diante do risco do pecado, né? O que levaria ao inferno. Tanto é que tem um poema que eu gosto muito, muito dele, que é Ao Senhor do Bom Fim. Ele diz assim: pequei, Senhor, sei que sou pecador, mas eu sei que o Senhor, né, que é aquele lá que deixa as 99 ovelhas por aquele que é pecador, e eu sou aquela ovelha, Senhor. Ele se autoflagela e diz que eu quero aquele perdão. Ele se reconhece pecador e busca aquele perdão. Eu acho um dos poemas mais bonitos dele, né? É um soneto, inclusive, e que ele faz justamente. Os sonetos daquela época também são sonetos de título enorme, né? Então o título diz Ao Senhor do Bom Fim, que não sei o que tem mais lá, não sei o que tem mais lá. Ele também tem sonetos, poesia voltadas à Nossa Senhora, né? Que a quem ele se dirige com muito respeito. A poesia religiosa que busca o perdão, né? O perdão divino. O Gregório de Matos explora nelas a temática religiosa, revela um eu lírico dividido entre a atração pelo pecado e a necessidade de resistir a ele para alcançar o perdão divino. Então isso é a devida, como eu diria, a devida impropriedade ou confusão que o povo ou que o homem barroco se inseria naquele momento. Então, por vezes o poeta solucionar esse dilema pela busca de uma comunhão entre o sagrado, como se vê nos versos a seguir. Eu vou só ler uma estrofe, né? Buscando a Cristo, a voz correndo voo, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estáis abertos, e por não castigar-me estáis cravados. E assim ele vai, né? A voz pregada estará lá na cruz, peço deixa-me, né, por não deixar-me, e assim por diante. Ele vai pedir perdão, pedir auxílio de Cristo para que de fato ele possa viver. Então, uma poesia reflexiva que fala sobre a efemeridade das coisas, ou seja, a questão das coisas serem passageiras, né? Ainda seguindo as convenções barrocas, ele também tem uma face mais reflexiva em sua poesia. Nesse campo, tratou de temas como a efemeridade da vida, a sensação de descompasso entre o indivíduo e o mundo em que vive, o reconhecimento fatalista de que um dos grandes problemas do homem é a vaidade.
Beleza, gente? E por último, eu quero dizer esse poema, essa temática reflexiva, que ele fala sobre a questão da vida, do tempo que é passageiro, né? É a vaidade, Fábio, nesta vida, rosa que da manhã lisonjeada, púrpuras mil com ambição dourada, airosa rompe, arasta presumida, é planta que de abril favorecida, por mares de soberba desatada, florida galeota empavesada, sulca ufana, navega destemida. E aqui ele fala desse processo, de fato, da vida enquanto algo efêmero, passageiro, e que não se deve se cultivar aquilo que de fato é eterno. E nessa dimensão, o eterno seria justamente a vida em Deus, seria basicamente isso, tá bom? Pessoal, era isso que nós temos colocado. Estudem bastante, tá bom? Isso que a gente estudou, esses capítulos aqui. Só falar a vocês, viu, Iron e demais. Estudem aqui o Renascimento Artístico Cultural, que está lá no módulo 2, página 24. O módulo 2 não, módulo 3. O módulo 4, que são as primeiras manifestações